E o candidato da oposição que ainda não tem confirmado a permanência de Eduardo Cudê, que dentro dos bastidores fala que só irá ficar em caso de reeleição por parte do presidente Alessandro Barcelos. E eu quero te falar aqui dois nomes que agradam muito o candidato da oposição, Roberto Melo. Eu quero te falar os detalhes sobre essas duas possibilidades no vídeo de hoje e também te trazer bastidores realmente se o Cudê vai permanecer ou não para a próxima temporada. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui sobre o Colorado, roda a vinheta. Bom dia, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui sobre novas informações do Internacional. E só antes de a gente começar esse vídeo, não me esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, o primeiro link na descrição tem um ativo ultra que tem o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias, que é para homens de todas as idades, então não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o ativo ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com as informações sobre o Internacional. E o Inter, como todo mundo sabe, ainda só se representa, por exemplo, na quinta-feira às 10h30 da manhã, mas hoje eu tenho para falar sobre um outro assunto para vocês, que é sobre quem será o futuro técnico do Internacional para 2024. Essa decisão começa para saber quem que vai ser o próximo presidente do Inter pelos próximos 3 anos. A eleição está marcada para o dia 9 de dezembro e só a partir dessa data a gente saberá realmente, a partir dali, quem que deve ser o novo presidente e também o novo treinador do Internacional. Mas a gente sabe já de algumas coisas, como por exemplo por parte do Eduardo Cudê. O Eduardo Cudê ainda é um cara que divide muito a torcida. Enquanto o Inter estava na Libertadores, eu acho que ele era uma unanimidade, porque ele chega ali de um Inter totalmente desacreditado, daquela época ruim ali do Mano Menezes, que perde o Grenal na Arena por 3-1, tomando que poderia ter sido 5, e perde diversos jogos por ali, com o Inter na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro. Ele chega, consegue fazer aquele jogo contra o River Plate no Monumental de Nunes, depois o Inter faz aquela guerra, que é aquela decisão por pênalti, se avança depois contra o Bolívar, faz 2 bons jogos, e as próprias duas partidas contra o Fluminense, o Inter jogou melhor, mas acabou pecando principalmente na questão das finalizações por parte do Ener Valencia. Mas até aquele momento, pelo menos, e até depois, a vitória que ele teve no Grenal por 3-2, onde o Inter poderia tranquilamente ter feito 5, 6 no Grêmio, até aquele momento o Cudê era, pelo menos, uma certa unanimidade por parte da torcida do Inter. Mas após isso, o Cudê como pessoa e também o grupo do Inter se desmanchou. A tendência que, pelo menos o que deu a entender, a eliminação da Libertadores pesou muito. E o fato de, após o jogo contra o Grêmio, o Inter ter tido um insucesso, né, após a data FIFA, que foi aquele jogo, por exemplo, contra o Bahia, depois teve outros insucessos que o Inter teve contra Curitiba e América, e ali desmanchou todo o elenco do Inter, todo o mental dos jogadores que saberiam que não conseguiriam, por exemplo, disputar uma Libertadores na próxima temporada. Mas o Cudê, ele tem contrato até o fim do ano, ele tem algumas sondagens, como por exemplo do River Plate da Argentina, que ainda está decidindo se vai ficar com o Demichelis ou não para a próxima temporada. O Cudê aí do River Plate, a torcida já pedia ele em outros momentos, faria um sentido o River Plate fazer esse tipo de movimento que era trazer o Cudê. Mas a gente sabe que o Eduardo Cudê é muito amigo do presidente Alessandro Barcelos. Ele disse isso em diversas coletivas. Nessa última coletiva que ele deu no jogo contra o Palmeiras, ele falou sobre essa amizade que ele tem com o Alessandro e disse que realmente ele é muito amigo do presidente, mas que só vai falar sobre o futuro dele no fim da temporada. Mas o que se fala dentro dos bastidores hoje é que realmente o Cudê ele só permanece no Inter em caso de reeleição por parte do Alessandro Barcelos. Se o Alessandro Barcelos não se reeleger, a tendência é que o Cudê saia na próxima temporada. Por que o Cudê vai sair na próxima temporada e não vai trabalhar, por exemplo, com o Roberto Melo? Primeiro que ainda vai haver, caso o Roberto Melo seja eleito, certamente vai haver essa conversa entre Eduardo Cudê e Roberto Melo. Mas a tendência é que daí o Eduardo Cudê opte ir realmente para o River Plate. Ele só ficaria no Internacional realmente por essa amizade que ele teria com o presidente. O Roberto Melo, de maneira aberta, já falou que gostaria de renovar o contrato do Eduardo Cudê. Falou que, olha, se o presidente me der um papel agora assinando a renovação de contrato do Eduardo Cudê, eu topo. O Cudê seria meu técnico e é meu técnico para 2024. Mas a gente sabe que nos bastidores, principalmente do movimento Intergrande, do MIG, que é o movimento do Roberto Melo, tem algumas pessoas ali que não gostam do Eduardo Cudê, que não são muito simpatizantes do Eduardo Cudê. E existem outros nomes que o movimento Intergrande gosta. O primeiro nome deles, que é um que já trabalhou com eles,
que é o Odair Helma. O Odair Helma que foi treinador com o Roberto Melo de vice-presidente em 2017, 2018 e 2019. O Odair é aquele treinador que termina a Série B, e o Roberto Melo era o vice-presidente, ele é o treinador em 18 e é o treinador em 19. Após o Odair ser demitido, num jogo contra o Goiás, no Serra Dourado, que o Inter perde por 2-1, se vocês forem lembrar, o Roberto Melo é demitido naquele momento também, após a demissão do próprio Odair Helma. Então, naquela época o Inter estava muito mal, tinha trazido o Zé Ricardo, o Inter vinha de vários insucessos, quase que não pega a pré-Libertadores em 2020, o Inter termina o Campeonato Brasileiro em 8º lugar, e como o Flamengo tinha ganhado a Libertadores, na Copa do Brasil tinha dado Palmeiras, se não me engano, e ainda, por exemplo, tinha dado essa vaga de G8. Tinha ficado os dois dentro do G4, aí aumentou para G8, o Inter em 8º lugar consegue pegar uma chance, né, na pré-Libertadores em 2020. Mas o nome do Odair Helma é um nome de muito agrado ali por parte do movimento do Roberto Melo, e caso o Cudê não fique, pode ser uma possibilidade. E um outro nome que também o Roberto Melo gosta, segundo informações trazidas inclusive pelo jornalista Lucas Dias, seria de Jorge Sampaoli. O Jorge Sampaoli, que é um treinador que também divide muito opiniões do futebol brasileiro, fez um péssimo trabalho no Flamengo nessa temporada. Chegou depois daquela temporada horrível que teve o Vitor Pereira no Flamengo, onde ele perde os 3 campeonatos possíveis, perde o Mundial de Clubes, perde a Recopa Sul-Americana e perde a Supercopa do Brasil. Aí chega o Sampaoli, perde o Campeonato Carioca, perde a Copa do Brasil, é eliminado da Libertadores e o Flamengo mal no Brasileiro. E aí depois chega o Tite. Mas o Sampaoli, que já vinha de trabalhos ruins, foi mal, por exemplo, no Olympique de Marseille, no próprio Sevilha, que foi após a saída dele do Atlético Mineiro lá em 2020, inclusive quando ele era adversário do Cudê, né? Lembram naquele 2020 onde o Inter era líder do Campeonato Brasileiro com o Eduardo Cudê e o segundo colocado era o Sampaoli com aquele Atlético Mineiro. E aí depois vai pro Sevilha, enfim, também não dá muito certo, e é um treinador que divide muitas opiniões, porque é um treinador que pede muitas contratações, que pede muitos reforços, e depois acaba nem usando esses reforços. Então também é um treinador assim, um tanto quanto debatido, mas são os nomes que hoje vêm sendo veiculados, tá? Então, só para dar uma análise para vocês. Se o Alessandro Barcelos se reeleger, a tendência permanente para o Eduardo Cudê segue o que tá para a próxima temporada, com a pré-temporada, com os jogadores novamente com ânimo motivado, com reforços, o Cudê permanece para o próximo ano. Se o Roberto Melo for eleito, a tendência de não permanência do Cudê, e aí ele busca um novo treinador. E aí os nomes que ele gostaria, né, e que são nomes ali que os pares deles gostam, teria, por exemplo, a opção de Odair Helma e também a opção, por exemplo, para o Jorge Sampaoli, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, se inscreve no canal, volto logo mais suas informações. Valeu, falou e foi!